Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Doença dos pinheiros. Vamos aqui nessa aula, pessoal, abordar as principais doenças dessa importante cultura florestal, utilizada principalmente no paisagismo, a madeira do pinus também. 30% das plantações brasileiras são destinadas para a produção de papel e celulose, então tem um grande emprego. Utilizar também a resina do pinus. Então é assim, tido como uma importante cultura florestal. Essa espécie de ocorrência principalmente na América do Norte, né? Nós temos por aqui também bastante cultivo de pinos, do Pinus spp, os pinheiros. Então, não são muitas doenças aqui, nós vamos ver, vocês vão ver aqui, tombamento de mudas, já vimos muita coisa de tombamento de mudas em eucalipto, então nós vamos ter uma facilidade aqui quanto a esse entendimento. Eu já vi muita coisa de tombamento de mudas, a podridão de raiz de armilária. Vamos ver aqui esse importante patógeno florestal, esse fungo, a podridão de raiz por Cyanidrocladium. Vimos também já o Cyanidrocladium em eucalipto, né? A queima das acículas, que posso até dizer a principal doença ou de maior ocorrência na cultura do pinus, a queima das acículas dos pinheiros, seca de ponteiro e o nematóide, né? Não podemos deixar de falar do nematóide do pinheiro. Nós que vimos o nematóide do coqueiro, né? Vamos ver esse Bursapelencus aqui no pinus também, quando da sua ocorrência, a começar pelo tombamento de mudas. Então aqui já é um pouco familiar, nós vimos tombamento de mudas e eucalipto causado aqui pelo Cyanidrocladium, pela Rhizoctonia, e no caso do pinus nós temos também a ocorrência, relatos de ocorrência de Fusarium, Phytophthora e Pythium também, né? Então ocorre a morte das plântulas antes da emergência, uma lesão necrótica observada no hipocótilo, né, na raiz também, mas principalmente no hipocótilo, lesões na gema apical e a murcha morte da plântula. Então, nós temos 5 patógenos, né, todos fungos. A diferenciação, pessoal, em termos de sintoma, muito difícil. Nós vamos ver aqui à frente, é necessário sim a confecção de lâminas microscópicas semi-permanentes para observação das estruturas dos fungos ocorrentes ao microscópio. Então esse primeiro aqui, pelo Cyanidrocladium, você pode ver aqui a plântula, a muda aqui já com sintoma de secamento, morte da plântula, né, já bastante avançado. Aqui no viveiro, aqui na sementeira, né, do tipo canteiros, você pode ver aqui já muitas plantas aqui já mortas aqui, né? Aqui que já começam a ver algumas falhas no estande aqui de sementeira. Das características eu não acrescentei aqui, até porque nós já vimos isso na aula de doenças de eucalipto, tá? Cyanidrocladium, por que tem esse nome? Basta você depois verificar na confecção da lâmina microscópica sempre permanente a ocorrência das conídeos de forma cilíndricos. Os conídeos cilíndricos, por isso, né, nomeia o fungo, fungo Cyanidrocladium.
Dos novos aqui, aí este sim eu vou estar mostrando. Por exemplo, que é aqui o seguinte, o fusário. Então aqui o fusário é fungo que ocorre, ele está presente no solo, então pode ter ocorrido essa transmissão assim, ou por material propagativo, pela propagação, ou até propriamente pelo solo contaminado. O fato é que ele é vascular e ele vai colonizar e comprometer toda a plântula originada, como você pode ver aqui na imagem. Então, aqui um de grande ocorrência no Pinus, espécie Fusarium circinato, e você tem esse padrão de sintoma, se você comparar com outros fungos, ou até mesmo com o Psilidrocládio, apresentado anteriormente, como que seria essa identificação? O que eu posso acrescentar é que você tem que fazer lâminas. Você tem que pegar a estrutura do fungo, fazer o isolamento, ou até uma lâmina obtida diretamente em cima do tecido, pela obtenção direta também. E depois da confecção e com meio de montagem, lamínula, observar ao microscópio os macroconídeos em formato de canoa, muito típico, né, de fusário. Tem microconídeos também, mas eu quero frisar aqui os macroconídeos. Vamos ver se tem, mas tem mais estruturas interessantes aqui, pessoal. Que é aqui as polifiálides, que nem todos os fusários vão ter, né? Mas esse que ataca o Pinus, você vai observar as polifiálides. Ele, quando em fase perfeita, os ascósporos, mas eu diria que pelo macroconídeo, né? Então, assim, vai muito ajudar nessa identificação. Se você quiser também partir com a análise molecular, depois do isolamento patógeno, purificação, cultura monospórica, enfim, toda a extração de DNA, todas as etapas, e depois ter um diagnóstico mais certeiro, né? Ok. Mas, principalmente a nível de gênero, e você simplesmente separar esses gêneros, né, que ocorrem, Fusarium, Psilidrocladium, Rhizoctonia, não tem um Botrytis aqui, não vi da ocorrência no material bibliográfico, né, o que não significa que não ocorra, né, mas até peço licença para voltar aqui, Psilidrocladium, Fusarium, aqui os cromistas, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia. A separação aqui em nível de gênero, você não vai encontrar muitas dificuldades, tá? Principalmente aqui na confecção de lâminas, você vai ver os macroconídeos de Fusarium, as outras espécies, os outros gêneros citados aqui, que ocorre aqui no tombamento de mudas de pinos, não apresentam esse tipo de estrutura reprodutiva. Além disso, aqui também em laboratório, e se você tiver sorte, conseguir esse evento, que é a reprodução da fase sexual do fungo, de Fusarium, a observação de seus peritécios, né, o que é muito difícil, mas se ocorrerem também, é mais um caminho, mais um evento que vai acrescentar aí no seu diagnóstico. Os sintomas, né, aqui ele é puramente vascular, então isso aqui também pode
esse é um indício, pode ajudar, pode contribuir para o seu diagnóstico. Os cromistas, né? Phytophthora, Pythium, Phytophthora, também eles ocorrem no solo, o solo, seu hábitat, e muitas das vezes o solo contaminado. Então, vai passar para as plântulas e ele vai comprometer. Você tem aqui, elas estão comprometidas, o Phytophthora, pelo Pythium também. No caso do Rhizoctonia, ele vai cobrir extensas áreas sementeira. Você tem reboleiras grandes e também muita aqui nessas sementeiras tipo canteiro, você também vai ter muita falha de estande. Rhizoctonia, nós já vimos na aula de doenças do eucalipto, no caso do Rhizoctonia, fungo estéreo, né, não produz esporos. O Pythium, Phytophthora são cromistas, tem os seus esporângios, os zoósporos de Phytophthora, os esporângios de Pythium. Então, por mais que você não consiga, por sintomatologia, há uma dificuldade nesse sentido, mas tem que partir para o diagnóstico, então, para observar as estruturas do patógeno, tá certo? Mais aqui, as imagens aqui, no caso, para essa, atacado pelo Rhizoctonia, tá certo, pessoal? Aqui, voltando, então, a epidemiologia, controle, no caso aqui para o pinus, vide, tombamento de mudas para eucalipto. Os mesmos cuidados com viveiros, sanitização, a questão do solo contaminado, esses patógenos estão presentes no solo, também a própria água de irrigação, utensílios, equipamentos, ferramentas utilizadas. Então, esse cuidado, né, no controle, a evasão, a exclusão, enfim. Da epidemiologia também similar, então, favorecido pelo microclima de viveiro, a umidade, solo mal drenado, viveiro instalado em locais com solos que possuem pouca drenagem ou solo previamente contaminado para instalação de viveiro, são também agravantes, tá? Então, evite tombamento de eucalipto, né? O interessante agora, que nós estamos nas aulas das doenças das culturas, das principais culturas florestais, nós vamos ver essa ponte, né? Esse conhecimento interligado. Então, o caso, assim, ocorre assim, para muitas doenças, né? Diferentes culturas florestais, algumas doenças, principalmente, por exemplo, nós vamos ver mais a seguir, no final da aula, o Bursophyllacus, de novo, né? O mesmo Bursophyllacus, porém outra espécie, nós já vimos ele no coqueiro, vamos ver ele agora no pinheiro. Então, existe esse... eu achei interessante na patologia florestal. Existem esses casos, né? Esse conhecimento interligado, tá? Podridão de raízes por armilária. Veja aí, ele ataca o pinus, araucária, eucalipto. Então, como ele ataca outras culturas florestais, você sabe ele em determinada cultura, então aí fica fácil você fazer as relações e utilizar um conhecimento obtido previamente em uma cultura, fica fácil de lembrar depois, né? Então, vamos ver que o armilária, ele que ocorre aí com a planta de 2 a 5 anos, então já em plantas adultas,
Então veja que o fungo é bastante destrutivo. A diagnose tem que ser aqui na base do tronco, onde você vai ver esse esbranquiçado, que são micélios, rizomorfas do fungo. Tá? Então, você vai ter um apodrecimento da casca, do lenho, acompanhado desse esbranquiçado, que são placas miceliais esbranquiçadas na casca, na entrecasca. As rizomorfas, que são, veja bem, eu tenho aqui aqui, né, aqui, veja, as rizomorfas, olha, então isso aqui, pessoal, não são raízes secundárias de uma planta, não, como você pode, então são as rizomorfas do fungo, muito interessante. E também é importante ressaltar que esse fungo armilária vai ocorrer principalmente em áreas recém-desmatadas. Houve uma área nova, uma área virgem, houve um desmatamento ali para poder se então implementar um cultivo de pinos, né, um reflorestamento, um florestamento de pinos. Então, existe um risco de ocorrência, tá, do armilária, principalmente em áreas recém-desmatadas. Essas rizomorfas, então, características aqui mais rizomorfas aqui elas estão escuras, mas na planta, no aspecto geral, você vai ver o esbranquiçado aqui. E assim, em plantas adultas, né, como dito anteriormente, 2 a 5 anos, você já tem plantas grandes, mas você já vai ver aqui plantas inteiras, né, já apresentando o sintoma final, né, que é o secamento e morte da planta, né, ou até da árvore, né, da árvore, da planta adulta, já com mais de 2 anos, com mais de 3 anos, né. Aqui ela ainda é menor, mas já com um tronco, caule já formado, você fazer uma raspagem aqui, você vai observar aqui esse micélio esbranquiçado aqui, que é o armilária. Ele, aqui você vê falhas, né, no reflorestamento, algumas plantas mortas aqui, então aqui é atacado por armilária, tá, pessoal? Ele que tem um fungo, tem seu corpo de frutificação, basidiocarpo, formado aqui no tronco, também ele pode vir a formar, né? Então, aqui é o corpo de frutificação. Isso aqui principalmente em áreas com pinos de ocorrência, quando ele de ocorrência natural, em áreas onde você tem a ocorrência endêmica, tá? Vamos dizer assim, ele assim de um modo mais equilibrado com o ecossistema, quando de uma ocorrência meramente endêmica, tá certo? Aqui vamos então, etiologia, sintomatologia, epidemiologia, controle. Bom, controle disso daí, né? O que seria controle? Então, aqui nós já temos, né, algumas dicas de controle. Evitar a implementação em áreas recém-desmatadas, implementação de plantios, de pinos em áreas recém-desmatadas, verificada a ocorrência dele ou não no solo, se ocorre por ali, por lá, troncos espalhados na área, troncos velhos que têm os corpos de frutificação, eles vão se espalhar daqui, né? Então esses cuidados devem ser tomados, tá? Correto diagnóstico, evasão, exclusão,
erradicação, pode tentar também. Então, essas medidas, tá, pessoal? Falando assim, de maneira bem básica, se você não sabe a medida especificamente, mas você tem os 7 princípios de controle. Então, você fala o princípio, você tem um ponto de partida. São esses princípios, tá? Quando já da ocorrência, já está aqui um tratamento curativo. Bom, aqui, ó, um caso desse aqui já não há mais uma possibilidade de terapia aqui nesse caso. Então, aqui só explorando os princípios gerais de controle do doença de plantas. Tá, pessoal? Podridão de raízes. Também temos hidroclado clavato aqui, causando a podridão de raízes. Vimos ele viver 2 meses, podridão de raiz, necrose na casca, amolecimento generalizado das acículas, secamento, morte da planta, sementeira, formação de mudas, falha dos estandes, nós vimos aqui, mas eu chamo a atenção aqui para ele no campo com 2 anos, queda das acículas, morte da planta, anelamento do colo. Então, você vai ver a necrose aqui na casca e formação de resina na casca. Então, daqui do cilindrocládio, não no viveiro, tá? Mas ele causando podridão de raízes. Também pode acontecer, tá? Em plantas mais adultas, não com 1 mês, 2 meses de idade, quando em sementeira, quando em viveiro, mas já plantas com 2 anos. Então, pode ocorrer. Na região que não tem visto, não tem assim, esse relato, até bem como, vamos ver se a próxima doença é essa, que nós vamos ver a seca de ponteiro, né, que também não tem uma larga ocorrência. Tanto aqui essa podridão de raízes, armilária sim, armilária ocorre, como a seca de ponteiro, tá? Agora essa próxima aqui, queima das acículas, bom, essa sim, inclusive nós, quando chega, né, na ocasião da oportunidade dessa aula, doença de pinos, nós fazemos um reconhecimento, temos aqui a plantações de pinos aqui perto, e nós saímos para fazer o reconhecimento. E até temos também, vamos ao laboratório, tem as exicatas no laboratório. Vamos ver aqui, eu tirei foto para colocar aqui nessa aula, para que possamos observar o Cilindroclade pterides, queima das acículas. Então, outra espécie de cilindrocládio, agora essa especializada nas acículas, né, onde você observa as lesões deprimidas nas acículas com o centro marrom avermelhado e o ala amarelo, né, medindo de 2 a 5 milímetros de comprimento. Então, muito fácil identificação aqui. Eu estou circulando aqui embaixo, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, tá certo? Vê aí, ó, esse marrom avermelhado aqui e um halo amarelado de toxina do cilindrocládio ao redor dessa lesão que ocorre nas acículas do pinus. Aqui também, aqui marquei um aqui, deixa eu tirar, ó, esse você pode observar, e inclusive aqui esse é material lá do laboratório. Veja essa lesão aqui, vamos circular ela aqui, isso, aí ó, marrom avermelhado e um halo amarelado, toxina fúngica aqui ao redor. Ela tem esse halo amarelado, principalmente quando as acículas são mais novas, né, aí fica bem amarelado, muito bonito esse halo amarelado, de fácil identificação. Um sintoma muito característico, tá, pessoal? Então aqui não teria assim, né,
nenhum erro, nenhuma dificuldade. Né? Acontece doença de larga ocorrência, maior ocorrência em pinos, queima das acículas. Então vamos lá, sintomatologia, etiologia, controle. Controle. Olha, pessoal, o que eu posso dizer aqui? Seleção de material resistente, né? Eu não vou dizer que evasão, exclusão, acho que não seria aqui tanto o caso, né? Uma doença foliar localizada, de ocorrência em plantios já bastante adultos. Não vejo aqui uma terapia, nem outras medidas iniciais. Seria um estudo dirigido no sentido da seleção de material resistente, tá? Imunização, tá? Para falar aqui do princípio geral de controle. Não vejo um outro caminho, ou pelo menos um caminho mais viável do que... E que até é possível, existem estudos nesse sentido, na seleção de materiais resistentes. Tá certo? Sim, voltando ao que eu estava dizendo, olha, não muito comum, eu mesmo não presenciei ainda, aqui na região, a seca de ponteiro, a Sphaeropsis sapini, Sphaeropsis, ele que vai fazer quebrar o ponteiro, curvamento do ponteiro, está aqui escrito, morte do ponteiro, morte das acículas, essa cor pardo, avermelhada, não muito comum, tá? Eu coloquei aqui simplesmente por ter uma menção muito clara na bibliografia, se é mencionado, por mais que possa não ocorrer aqui na região, mas pode ocorrer em outras partes do Brasil, e por último, o nematóide da madeira, o nematóide do azulamento da madeira, da Multidopinheiros ou Bursapelencos xilófilos. Nós vimos na aula de coqueiro o Bursapelencos cocófilos, de coqueiro. E aqui então, Bursapelencos xilófilos. Sintoma final, como ele ataca nos feixes vasculares, coloniza e compromete madeira do pinus, você vai ter aqui de modo sistêmico comprometimento da planta, da árvore, secamento, morte da planta. Já que já plantas adultas aqui, no estágio mais avançado de cultivo e também de doença. Tá? Então o nematóide coloniza rapidamente os vasos do xilema, como já havia dito, bloqueando seu funcionamento, provoca a morte da árvore. Então aqui você já vai ver essas regiões, como ele é sistêmico, pega determinado vaso, atinge determinada porção da árvore, até atingir a árvore como um todo. Aqui um corte de seção transversal, obviamente, do nematóide, aqui vários, dentro de um vaso xilema. Então houve corte aqui para fazer a microscopia de varredura. Aqui o nematóide e aqui o azulamento da madeira. Pode depois, ele que tem esse comprometimento de modo radial da madeira, ele que pode depois adquirir essa cor azul, chamado também de azulamento da madeira. Compromete a madeira, a madeira do pinus, que é utilizada, lembra-se do primeiro slide dessa aula, 30%
das plantações do Brasil, utilizado para papel e celulose. A madeira utilizada, então o seu produto final, né, foi aqui comprometido. Aqui o que ele mostra aqui são esses buracos aqui. Aqui é um caminho aqui, ó, por onde entrou o monocamus, que é um vetor, um besouro. Claro, não é o bicudo do coqueiro, que é outra cultura, é outro vetor, né? Embora seja um besouro também, mas você vai ver aqui no final, vocês vão ver, é diferente. Então é o monocamus. Então veja como que ele, se ele entrou por aqui, ele trouxe o nematóide, né? Ele faz a disseminação. Então o Bursaphorhynchus xylófilos, assim como o Bursaphorhynchus cocófilos do coqueiro, ele depende de inseto vetor que o dissemina para a cultura. E ele compromete os cocófilos, Bursaphorhynchus cocófilos, compromete a madeira do coqueiro, o Bursaphorhynchus xylófilos compromete a madeira do pinheiro. Aqui, mais aqui do azulamento. E aqui o inseto vetor, o Monocamus galoprovincialis, mas é o gênero, né? Pode ter outra espécie. Até aqui, Monocamus alternatus, né? Para esta imagem aqui, para essa o galoprovincialis. Então, mas é o Monocamus, tá? Então este é o inseto vetor. Muito bem, pessoal. Leiam aí o capítulo Doença dos Pinheiros. Tirei essas principais doenças para falar de forma que breve. Doença dos pinheiros. Qualquer dúvida, pessoal, nos procure e desejo bons estudos a todos. Ok, pessoal? Um abraço. Até a próxima.